Agora sim, definitivo. Boa noite, sejam bem-vindos a galera que está aqui ao vivo, a rapaziada que está assistindo aula gravada, como sempre afirmo, não tem problema nenhum você está assistindo aula gravada, obviamente com essa situação excepcional muda a nossa rotina, muda a situação que a gente está vivendo e obviamente eu entendo perfeitamente. A única coisa que eu faço questão é que você acompanhe o conteúdo, né, e realize as atividades, tanto as minhas atividades que estão lá propostas no ambiente de trabalho, sempre que eu proponho um aviso aqui em sala e aviso também por meio de torpedo, e também não esqueça a data das realizações dos quizzes, que está tudo bem direitinho lá no calendário, já está disponível desde o início do semestre, né, pessoal? Então, veja bem, cuidado com essas questões, essas suas atribuições, tem que ter uma autodisciplina bem grande, e é isso, tá bom? No mais, estou aqui. Pessoal, vamos lá. Seguinte, o que é que a gente vai ver hoje? Como vocês notaram, lá na aula passada, nós demos início à unidade 7, que é a nossa penúltima unidade na nossa disciplina de estágio 1, que é o estágio simulado de direito penal. Então, nós vimos essa penúltima unidade, que é a unidade de execução penal, e até tinha falado lá na aula passada que muitas pessoas nunca tiveram acesso à execução penal, nem de maneira teórica, nem de maneira prática. E aí, professor? E aí que nessas aulas eu me proponho a revisar o conteúdo, que vai dar enxerto, que vai dar fundamento para a sua peça, porque aqui eu não acho de bom grado a gente estudar as particularidades da peça, sem, obviamente, vocês terem um conteúdo, não é isso? E tendo em vista, principalmente, que houve uma alteração legal, houve uma alteração no conteúdo, dada a Lei 13.964, de 2019, que é a Lei Anticrime, que alterou vários institutos, lá da LEP, Liberdade Condicional, enfim, institutos esses que nós vamos revisar, beleza? Então é isso que eu proponho aos senhores nessas aulas de hoje, nessas aulas que seguem, né, desde a aula passada, hoje, nas próximas, a gente vai revisar o conteúdo e quando a gente terminar de fazer essa revisão, e para muitos não é nenhuma revisão, é o primeiro contato, né, com a disciplina de execução, já que é optativa. Depois que a gente estiver com a fundamentação ok, a gente parte para a análise da peça e, obviamente, a realização da nossa peça. Então, fica claro que hoje, excepcionalmente, nós não vamos ter uma peça, tá, pessoal? Não sinto que vocês ainda estão preparados, né? Não querendo, obviamente, aqui dizer que vocês não são capazes, mas eu não me sinto confortável de comprar uma peça da qual eu tenho quase que certeza que os senhores trabalharam ainda na vida prática de vocês, tá? Então, excepcionalmente hoje, não tem peça, mas na próxima semana já vai ter. Beleza? Pode ser assim, pessoal? Vocês querem peça hoje? Tá de boa assim ou posso passar peça? Tá ótimo, né? Não, vai ter sim. Amém. A galera louca, a galera comemora de pé aí, né? A galera paga aí, a galera se manifesta, né? Tá ótimo. Boa. Bom, então é isso, tá, pessoal? Então hoje, excepcionalmente, não vai ter. Galera, vocês são muita hora, viu? Galera aqui comemorando como se fosse a final da Copa do Mundo. Valeu! A torcida vai ao delírio. E aí, não vai ter pessoas, mas próxima semana é Hexa. Eu com saudade de vocês, velho, sério mesmo. Pô, não vou nem começar aqui que eu me emociono, sério. E aí? E aí que, obviamente, não tem peça essa semana, mas na próxima nós começamos. E aí, professor, o que é que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje, para com isso. Na aula de hoje, galera, quem está achando gravado, a galera falando umas coisas aqui que me emocionam, enfim. Na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o feedback do nosso recurso em sentido estrito, né? Nós vamos trabalhar, que foi o recurso que encerrou o prazo agora, essa semana. Vou dar o feedback e vou continuar a disciplina, vou continuar a revisão sobre execução penal, que, repito, para muitos não é uma revisão, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro momento, como eu estava dizendo, vou começar a espelhar aqui a tela, vamos dar o feedback do recurso em sentido estrito. Essa peça super importante para a prática e para a sua vida processual. Pessoal, vocês conseguem ler? Tá dando para enxergar aí, rapaziada? Por favor, falem aí. Tá dando para enxergar, gente? Tá dando para ler o caso? Sim? Beleza. Tá dando para ler, então, né? Vamos lá. Bacana. Então, acompanhe comigo. Ó. Como sempre falo, como sempre dou essa dica para os senhores, né? Até porque, como os senhores sabem, foi durante muito tempo professor de segunda fase de cursinho para a OAB, e aí, obviamente, a gente tem uma certa prática na elaboração de peças.
tanto, obviamente, na OAB como para a prática, enfim, que eu atuo isso a minha vida toda, atuei no direito penal. E aí, professor? E aí é interessante, como sempre falo, que você faça igual a mim aqui, ó. Depois que você ler o caso, ou à medida que você for lendo, vá marcando as partes mais importantes do caso, que é para quando você for realizar a sua peça, você não vai ter que voltar e ler tudo novamente. E, obviamente, você vai ter que ir e voltar várias vezes durante a confecção da sua peça. Isso serve tanto para o AB, independente da segunda fase que você escolha, tá bem, pessoal? Como também isso aí serve para a sua vida prática, né? Para você, obviamente, lá no processo, seja físico ou seja virtual. É interessante que você separe aquelas peças importantes, marque as informações importantes, para que você não fique vasculhando ou até mesmo procurando e acabe se perdendo lá nas alegações, beleza? Então vamos lá. Essa peça, que é um reze, claramente, é uma peça super tranquila, de temática muito fácil. Aqui, pessoal, o grande objeto, o grande objetivo dessa peça para os senhores foi justamente cobrar a formalidade. Como os senhores devem ter notado, aqueles que realizaram a peça, e relembro e reafirmo a importância dos senhores estarem fazendo essas atividades. Olhe, olhe. Depois, né, vocês acabam se complicando caso não entreguem, tá bom? As atividades? Bom, vamos lá. Veja que eu estou reafirmando o compromisso de vocês nesse ponto, por quê? Porque o que eu tenho notado em todos esses anos na disciplina de estágio, pelas minhas experiências passadas, né, nos cursinhos, em OAB segunda fase, eu noto que quando tem uma peça de recurso, a moçada ela se engancha muito mais na técnica, na formalidade da peça, do que no mérito. Entende isso? Então, basicamente, essa peça de recurso entre distrito, eu estou cobrando mais pontos específicos à técnica, à formalidade de elaboração da peça, e não à matéria, ao mérito do recurso, que é só uma tese, que os senhores devem saber, como a gente vai ver já já. Então, vamos lá. Veja só, peça prática profissional, vamos lendo. Murilo, famoso farmacêutico, Murilo, famoso farmacêutico, é preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 273, parágrafo 1º, B, inciso 1 do Código Penal. Ou seja, ele foi preso por importação e posse de medicamentos sem registro de órgão competente. Ele foi preso durante uma fiscalização da Receita Federal, quando trazia consigo anabolizantes sem o devido registro na Anvisa, em um ônibus procedente da cidade de Foz do Iguaçu. Confessa que seria o responsável pela aquisição dos medicamentos no Paraguai e por seu ingresso no território nacional. Então, resumindo, Murilo, que é farmacêutico, ele foi preso em flagrante delito pelo crime de importação e posse de medicamento sem registro no órgão competente, que é a Anvisa. Ele foi preso lá portando e importando anabolizantes. E aí que ele estava passando por uma fiscalização da Receita Federal, isso é muito importante. E aí ele foi preso em flagrante. E aí, além disso, ainda inicialmente a questão fala que ele confessou que seria responsável tanto pela aquisição como pelo transporte e ingresso no território nacional. Então, ele confessou a posse e confessou a importação, que são os núcleos do tipo que ele foi, obviamente, incriminado. Depois disso, continua a questão dizendo que foi impetrado habeas corpus em favor de Murilo no juízo competente para que este possa responder em liberdade. Então, foi impetrado habeas corpus em favor de Murilo, no juízo competente, para que esse possa responder em liberdade, já que contribui ativamente para a persecução penal. Então, além de confessar, ele contribuiu de forma ativa para o processo penal, ou seja, ele não deu nenhum trabalho. Dentro dessa questão do habeas corpus, o juiz ele acabou negando a liberdade, mencionando que se trata de um crime contra a incolumidade pública. Até aí tudo certo. E que sua prisão é exemplo para a ilegalidade da conduta. Note que claramente nós temos um crime contra a incolumidade pública. Aqui, pessoal, fiquem atentos. Quando nós temos crimes, quem foi meu aluno de Penal 3 sabe e relembra disso. Tá? Que quando nós temos um crime contra a incolumidade pública, contra a coletividade, quanto ao sujeito passivo, a nomenclatura é crime vago. Então, guarde essa nomenclatura com você. É crime vago. Crime vago é aquele crime cujo sujeito passivo é indeterminado, ou seja, é a coletividade, são pessoas em potencial. Isso já caiu várias vezes em questão objetiva
lá da OAB. Então, veja, que aqui nós temos um crime contra a incolumidade pública, chamado de crime vago, porque o sujeito passivo não pode ser determinado, toda a coletividade, e, além disso, que a sua prisão ela deve servir como exemplo para a ilegalidade da conduta. Bom, então esses foram os fundamentos. Interponha medida adequada, exclusiva de advogado, capaz de reformar tal decisão judicial. Pois bem, a questão acaba, encerra aqui, e aí, obviamente, você tem que realizar a peça cabível. Ficou muito fácil que lá no momento, vou parar de apresentar aqui, tá, pessoal, para ficar sem ver em potencial, já que acabamos de ler a questão. Fica muito fácil perceber, obviamente, que a questão ela traz um RES. Então a identificação aqui é fácil, tá bom? Mas presta atenção, presta atenção. Você lembra que lá no início eu estava falando que o Murilo, ele foi preso em flagrante em uma fiscalização da Receita Federal lá em Foz do Iguaçu. E o que quer dizer com isso, professor? Veja que a sua peça de recurso em sentido estrito, ela vai ter que ser endereçada para a Justiça Federal. Justiça Federal. Justiça Federal. Por quê, professor? Por que Justiça Federal? Porque ela fere de forma direta o artigo 109, inciso 4 da Constituição. Porque o crime, nessa hipótese, acabou atingindo bens, serviços ou interesse da União, que obviamente está lá representada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está vinculada ao Ministério da Saúde, consequentemente ao Poder Executivo. Então veja que aqui o endereçamento da sua peça é a Justiça Federal. Tudo certo até aqui? Só que dentro desse ponto tem outras duas particularidades, ainda da competência, diz respeito à elaboração da peça. Nós vimos, e eu deixei até um modelo lá no Unifor Online para os senhores, e a gente apresentou e viu, estudou ponto a ponto aqui nas aulas, que a peça de interposição do recurso sentido estrito, ela é endereçada ao juízo que proferiu a decisão. Então, veja, nesse caso, a peça de interposição, que é obrigatória, ela deve ser endereçada para o juiz federal, que é o juiz de primeira instância da Justiça Federal, beleza? Então, a sua peça de interposição, que é a peça que você manifesta a sua vontade de recorrer daquele habeas corpus, ela deve ser endereçada para o juiz federal, já que é o juiz que expediu a decisão negatória do habeas corpus. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí, professor, ainda falando de competência, embora a interposição seja para o juiz federal, as razões recursais, agora é diferente, as razões recursais são endereçadas para o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, a interposição, juiz federal, as razões para o Tribunal Regional Federal, como eu havia dito. Essa questão, embora tenha pouco mérito, ela tem muitas formalidades. E aí você continua. Vamos lá para a peça de interposição. Você endereça para o juiz federal, lá de Foz, né? Lá de Foz do Iguaçu, que é o local onde houve a prisão em flagrante. E aí, professor, e aí dentro dessa ideia você vem, né? Obviamente não precisa fazer uma qualificação, porque o seu cliente já está qualificado nos autos, vem por meio do seu advogado, interpor recurso em sentido estrito, não é isso? Com base no artigo 581, inciso 10, tá bom? Então, essa é a fundamentação que deve constar lá na peça de interposição. Então, a fundamentação é o artigo 581, que é o rol do RESE, especificamente o inciso 10, tá bom? O inciso X, que trabalha, obviamente, com a decisão que denega ou que concede habeas corpus. Beleza até aqui? Depois, você dá a oportunidade ao juiz se retratar, já que nós vimos que o recurso do distrito existe a possibilidade do juízo de retratação, local, data e assina. Beleza? Note que essa questão, diferente da nossa passada, lá da apelação, ela não cobrou a data no último dia. Então não tem por que você datar. Ah, professor, eu datei, vacilei. Vacilou, bonito, feio. Se você datar, por mais que não AB, tá? Por mais que não AB, a maioria das peças que tem prazo, a OAB, a FGV, ela acabe cobrando para você datar no último dia, caso você date a peça sem essa exigência, você vai zerar, porque é como se você estivesse se identificando. Então, cuidado com isso. Beleza? É capaz de você zerar.
Tudo bem? Então, peça de interposição, ok. Volto para os senhores. Na verdade, já estou com os senhores aqui, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Com relação à peça de interposição, alguma dúvida? Não? Não coloquei endereçamento. Pois é, cuidado, cuidado. Por isso mesmo, essa questãozinha é para as formalidades. Cuidado, 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 cuidado. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Professor, se eu não coloquei o endereçamento, eu zero a peça? Não, você perde pontos, tá bom? Perde pontos, 0,25, mas não vai zerar a peça, tá bom? Mas fique tranquilo, vamos lá, continuando, continuando. Tendo essa ideia, pessoal, o que é que nós vamos trabalhar agora? Depois da peça de interposição, nós vamos para a peça das razões recursais. E aí, professor? E aí? Veja, que em relação às razões, tem toda aquela formalidade. Como eu havia dito, primeiro, o endereçamento é para o Tribunal Regional Federal, depois você começa com os fatos, né? Aqui não tem nenhum problema, os fatos são pequenos, mesmo aquela galera que gosta de escrever muito nos fatos vai acabar não perdendo linha com isso, mas cuidado com isso, tá? Com relação ao direito, que é o que nos interessa. O direito dessa peça é muito simples. O direito dessa peça é muito simples, né? A peça, como você nota, não tem preliminares, não tem uma causa de nulidade, então não tem preliminares, né? Obviamente existe o fundamento, o fundamento. Qual é o fundamento, professor? Você vai pedir a concessão da liberdade, tendo em vista que houve a contribuição do paciente, que é o sujeito passivo do habeas corpus, né, com a persecução criminal. Tudo bem? Então, veja, você vai pedir que seja concedido a liberdade, que reverta a adesão do habeas corpus, tendo como dois fundamentos, né? Primeiro, que ele confessou a prática criminosa, e segundo, que ele está contribuindo para a persecução criminal. E um terceiro argumento é que a prisão ela não pode servir de exemplo, que foi o argumento utilizado pelo magistrado para denegar o habeas corpus. Então, são esses os fundamentos, né, que você vai utilizar. O juiz federal, ele claramente ele não concedeu o habeas corpus como medida exclusiva de advogado, porque simplesmente ele disse, né, ele disse que o habeas corpus não foi negado, na verdade, para a prisão servir de exemplo. Mas você rebate essa ideia porque é obviamente absurda, com base de que ele confessou e que ele está contribuindo para a persecução penal. Beleza? Então, esses são os dois fundamentos, bem tranquilo. Parte do direito, aí vai para o pedido. Qual é o pedido, professor? O pedido, obviamente, é que você vai enfatizar, mais uma vez, que é necessário a liberdade e pedir que seja expedido um alvará de soltura. Beleza? Só isso, professor. Só local, data, assina, não tem nenhuma questão. Repito, essa peça eu passei para os senhores principalmente para os senhores avaliarem, reavaliarem as formalidades e focar nas formalidades. Quais são? Endereçamento, questão da qualificação, a questão que não é necessário, mas você tem que saber que não é necessário, a questão da fundamentação, a questão da formalidade da peça, porque a técnica é bem fácil. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Temos dúvida. Qual seria a dúvida? Aí o endereçamento das razões fica o egrégio Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Federal, tá bom? Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Federal, tá bom? Mas aí, obviamente, pessoal, ah, você tem que colocar isso nas razões, não é isso? Não é isso? Ah, professor, seria lá da quarta região? Sim, seria. Parabéns. Se você colocou lá o TRF da quarta região, aí tá top demais. Tá top demais. Tá top demais. Poderia fazer um pedido subsidiário? Qual seria o pedido que você fez, Cláudio? Qual seria? Eu, aqui. Fiz o pedido subsidiário das medidas cautelares diversas da prisão. Pode sim, pode sim, pode sim, pode sim, tranquilo. Pode, beleza. Pode. Assim, eu não coloquei essa possibilidade no gabarito porque não é obrigatório, entende? Não é obrigatório você
afirmar esse pedido que o juiz ele conceda o alvará de soltura com base na contribuição, né, do seu cliente para a persecução penal e pelo fato dele confessou. Isso é obrigatório que você faça, afinal de contas é um rese que vai modificar o habeas corpus que foi denegado, mas não é obrigatório de você propor ao juiz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, né, que estão lá no artigo 319. Mas eu coloquei, professor, tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado. Você apenas sugeriu, tá bom? Você apenas sugeriu ao magistrado, tá perfeito. Não tem problema, não. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Alguma outra dúvida, pessoal? Alguma outra dúvida? Alguma outra dúvida? Não, né? Então, pronto. Então, isso, pessoal. Veja que essas questões, pessoal, essa peça, como eu havia dito, qual principalmente a formalidade, a rapaziada que está assinando a gravada, se tiver alguma dúvida tá, em relação à peça, pode me perguntar que eu tiro a dúvida enfim. Dentro dessa ideia, pessoal, veja bem, eu sempre gosto de cobrar formalidade. Por quê? Porque eu estava observando, quando eu estava dando uma olhada lá na apelação de vocês, que muita gente, não foram poucos, muita gente acabaram vacilando em relação às formalidades. Aí eu falei, meu irmão, a galera tá errando aqui, vírgula, porque eu sou bem perfeccionista, a galera tá errando coisinhas bobas nas formalidades. Aí foi que eu pensei, não, vou passar aqui um reze com pouco mérito, mas com muita formalidade, que é justamente para testar essa formalidade. Então, revise o reze, revise a apelação que você fez, para ver, obviamente, essa questão das formalidades. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tivesse mais tempo, né? Quando eu trabalhava lá em cursinhos preparatórios, sem brincadeira, pessoal, eu passava para a galera repetir umas 10 vezes, de 10 a 15 vezes, à mão, essas formalidades. Não era na molezinha do computador hoje, não, é à mão mesmo. Fazer 10 a 15 vezes a peça de interposição e 10 a 15 vezes as peças de razões recursais. Por quê? Porque as formalidades elas são pontuadas no AB e você não pode perder ponto por formalidade. Não pode perder ponto por endereçamento, não pode perder ponto por qualificação, não pode perder ponto pela data, né, caso a peça cobre, não pode perder ponto pela formalidade da razão recursal, endereçando para o tribunal, entende isso? Não pode perder ponto, porque esses pontos valiam, tem prova que essas formalidades valem mais de um ponto. Valem mais de um ponto. E aí, cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado, dê atenção às formalidades. O que eu tenho notado é que na nossa turma, o mérito tá muito bom. O mérito tá muito bom. O rapaziada tá dando gás no mérito, muito orgulhoso. Agora, quando chega nas formalidades, acaba cometendo um errozinho ou outro. Beleza isso? Então, fiquem atentos a essas questões. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar, pessoal? Ok, 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 ok. Então vamos lá. Pessoal, continuando. Ah, vamos aqui, deixa eu espelhar novamente a tela. Agora nós vamos trabalhar o quê? Veja só. Nós vamos trabalhar, rapaziada, como eu havia proposto no início da aula, nós vamos trabalhar agora justamente a questão da execução penal. Vamos continuar a nossa unidade. Vocês conseguem ver aqui, pessoal, o que está escrito na tela, no nosso quadro? Conseguem ler? Sim? Então vamos lá. Vamos lá. Então veja só, vamos continuar aqui, tá? As nossas observações em relação à execução penal. Lembrando que algumas coisas, bastante coisas, foram alteradas com a lei de crime, tá? E aí, lá na aula passada, nós começamos o estudo da teoria da pena voltada para a LEP, né? A teoria da pena, que está lá na parte geral do Código Penal, sempre voltada para a LEP. Por quê? Porque tudo o que eu estou falando, sem exceção, tá, pessoal? Sem exceção. Tudo o que eu estou falando não é teoria básica, é aprofundada. E tudo que eu estou falando serve de fundamento, serve de substrato para a sua peça. Então, tudo isso serve para fundamentar, para tentar convencer o magistrado sobre a sua tese. Beleza? Então, nós falamos sobre as finalidades, falamos sobre a teoria retribucionista, a teoria utilitarista, também chamada de preventiva, e a teoria mista. Vimos que no Brasil é adotada a teoria polifuncional ou tríplice função, que é a teoria que adota tanto a retribucionista quanto a preventiva, como a reeducanda, né, a reeducativa.
Vimos que no Brasil, essas teorias, como é polifuncional, ela varia de acordo com o momento. E aqui eu trouxe 3 momentos, né? Na criação do crime, que é a pena abstrata, é utilizada a teoria preventiva; na prática do crime, a teoria retribucionista, que é a pena em concreto; lá na execução, também a retribucionista, e a teoria reeducativa, também da ressocialização. Vimos tudo isso. É interessante que você fundamente a sua petição nesse sentido, tá bom? Falamos também sobre os princípios norteadores da pena, né? Falamos sobre o princípio da reserva legal, anterioridade, personalidade, individualização, proporcionalidade, derrogabilidade, dignidade da pessoa humana e a vedação do bis in idem. Princípios esses super importantes também para fundamentar a sua peça. Falamos também dos tipos de pena, as penas proibidas, que estão lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, pena de morte, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento, e falamos também da pena proibida de caráter cruel. Essa pena proibida de caráter cruel, havia até dito o recurso extraordinário 580, aqui, ó, 252, lá de Mato Grosso do Sul, que foi julgado em sede de repercussão geral. Na minha opinião, até tinha dito na aula passada, um dos julgados mais importantes, se não o mais importante, lá do ano de 2017. Lembra que foi o caso lá dos danos morais que foram pagos pelo Estado ao detento que estava cumprindo a sua pena em local insalubre, um local de pouca cuidado, atenção, super degradante para a dignidade da pessoa do preso. Então, o Estado ele foi obrigado a pagar R$ 2.000 em sede de recurso extraordinário, lá no STF, repercussão geral. Veja, se você tiver a oportunidade, até interessante que você leia, joga no Google aqui, ó, o RE 580.252, se você tiver a oportunidade, você vai ver que a petição da Defensoria Pública é muito técnica, muito técnica. Alega tudo que nós damos daqui para trás. Pena de caráter proibido, que é a pena cruel, dignidade da pessoa humana, a função da pena, tudo isso serve para argumentar perante, obviamente, os tribunais. Ela argumentou que é uma pena de caráter cruel, que é garantido constitucionalmente a dignidade da pessoa do preso, que existe a finalidade de reeducação, de ressocialização, de prevenção do crime não está sendo cumprida. Tudo isso fundamentou o pedido da Defensoria, que foi acatado pelo STF, ao pagamento de R$ 2.000, né? Pouco, mas foi, na minha opinião, pagamento de R$ 2.000 a esse sujeito, a danos morais. Bom, e aí falamos também na aula passada sobre as penas permitidas: privativo de liberdade, restritivo de direito, pena de multa, e no finalzinho da aula, né, aprofundamos bastante as espécies de pena. Trabalhamos com a pena de reclusão, né, em todas as modalidades. Trabalhamos com a detenção e a prisão simples. Então, falamos tudo o que tinha para ser falado sobre reclusão, detenção e prisão simples. Note, pessoal, você já deve ter notado que, além de colocar esses vídeos no Unifor Online, eu coloco lá no YouTube, né? Não é porque é questão de canal e etc. Não. Eu coloco lá no YouTube justamente para que você possa revisar esse tema, caso não seja alterado daqui para lá, quando você estiver perto da sua AB. Afinal de contas, a maioria daqui, ao final do ano, no máximo começo do próximo ano, vai estar habilitada a fazer o AB, né? Ou então outra provinha de concurso, estágio, enfim. Dentro dessa ideia, esses vídeos vão ficar lá de eterno, até que for alterada alguma coisa, aí eu vou ter que tirar, obviamente, vão ficar lá no YouTube, porque no Unifor Online desaparece, né? Que você acabou o seminário e sai. Mas lá no YouTube vai ficar para sempre. É interessante que você tenha esse acesso. Por isso que, embora eu tendo bem mais trabalho de ter que upar no YouTube e depois descer para o Unifor Online, podendo mandar direto para o Unifor Online, eu simplesmente deixo para você ter essa facilidade. Deu para entender isso, pessoal? Então, veja bem, isso aqui é super interessante. Essas espécies que nós trabalhamos na aula passada, reclusão, detenção e prisão simples, tem que estar muito claro na sua cabeça para as províncias que estão por vir. Beleza? Tranquilo? Volto aqui para os senhores e pergunto: pessoal, em relação à aula passada, há alguma dúvida? Podemos continuar com matéria nova? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo bacana, tudo certinho. Beleza, fácil. Vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, só me enviar o torpedo. Alô? Vamos lá. Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar o tema. Agora nós vamos falar de regimes de aplicação da pena.
Então, presta atenção, redobra a sua atenção, que esse tema é muito bacana, é muito importante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui sobre os regimes de aplicação da pena. Nós sabemos que, a depender da pena, obviamente, se for, por exemplo, reclusão, uma pena acima de 8 anos, né, caso o agente seja primário, nós vimos na aula passada, regime fechado, entre 4 e 8 anos, primário, semiaberto, agente primário, igual ou abaixo de 4, aberto. Então, veja, que nós temos, a depender da espécie, reclusão, detenção e prisão simples, nós temos lá o regime de pena, que eu acabei citando na aula passada e vamos estudar a profundo agora. Nós temos basicamente 3 regimes de pena, que é o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E nós vamos estudar os 3 na aula de hoje. Então, qualquer dúvida, me pergunte. Vamos começar com o primeiro, que é o regime fechado. Fechado. Veja só, pessoal. Primeira coisa que nós temos que falar sobre o regime fechado é em relação ao local de cumprimento da pena. E eu falo isso para sua peça ficar muito técnica e seu discurso ser técnico. Veja só, que o local de cumprimento da pena num regime fechado não é a chamada cadeia pública, é a penitenciária. De acordo com o artigo 102 da LEP, o local ideal para o cumprimento da pena é na chamada penitenciária e não as chamadas cadeias públicas, como a gente vê em algumas petições, né, a técnicas, ou até mesmo vê no discurso midiático, fulano de tal está na cadeia não sei aonde, está na cadeia não sei onde. Veja, cadeia, tecnicamente falando, é o local onde estão os presos provisórios. Repito, cadeia é o local onde estão os presos provisórios, flagrante, preventiva, temporária, cadeia pública. Já os presos definitivos, que nós falamos aqui da prisão-pena, que de acordo com a lei anticrime que alterou e as decisões do STF, só pode haver depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, em relação a esses presos definitivos, que é a pena prisão-pena, nós falamos que o local de cumprimento é a penitenciária, fechou? Então, veja que o regime fechado, de acordo com o artigo 102 da LEP, será cumprido na penitenciária. Professor, então aí, ok, corrigir, não vou chamar mais de cadeia pública, só quando for necessário, ok. Dentro dessa ideia ainda inicial, tem outra observação. Veja só, como é que a LEP ela dispõe sobre essa penitenciária, sobre as celas especificamente? Veja, o artigo 88 e 87, 87 e 88, para dar na ordem, o 87 e 88 da LEP diz que as celas que os agentes vão cumprir no regime fechado, que os detentos vão cumprir no regime fechado, as celas têm que ter no mínimo 6 metros quadrados, devem ser individuais, com divisão entre dormitório e lavabo, né, e sanitário, e privado, e banheiro, etc. E deve ter controle de temperatura, ou seja, arejado. Pô, professor, sério isso? Sério. O artigo 87 e 88 da LEP diz que as celas, no cumprimento de pena no regime fechado, deve ter no mínimo 6 metros quadrados, a serem cumpridas de forma individual, com uma divisão entre dormitório e o lavabo, e também com controle de temperatura, que é a questão do controle da umidade, celas arejadas. Caraca, professor, mas eu acho que não é bem isso. Pois é, isso aí é danado para cair em prova, porque a galera compara a lei com a realidade. Quando você lê a LEP, eu costumo dizer que existem 2 leis que chamam muito minha atenção. Quando eu vou ler, eu me emociono. É a LEP, a Lei de Execução Penal, e o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. São 2 leis que você vai ler aqui, se você não estiver bem emocionalmente, você chora. Você chora, que é lindo no papel, mas na prática não é assim. Então, cuidado. Professor, então, e aí? Como é que deveria ser? Até mostro essas figuras quando estou falando desse tema, né? Lá em Pena 1 eu trabalhei sobre esse tema, um pouco sobre o tema. Caraca, professor, lá em Pena 1 trabalhou isso, trabalhei no final do semestre, falei sobre LEP. E aí, embora eu não esteja no tema, eu falei sobre LEP. E aí, olha aqui a figura, se vocês conseguem ver. Aqui é como deveria ser na lei. Aqui, obviamente, não é uma prisão no Brasil, né, pessoal? É uma prisão, salvo engano, lá na Holanda. Peguei essa figura, tá na internet aí, peguei lá na Holanda. E aí você nota como deveria ser. Cela no mínimo 6 metros quadrados, uma divisão entre dormitório, lavabo, né, celas arejadas, né, enfim. Isso aqui é como deveria ser.
E, na verdade, como é, professor? Como é assim, ó. Olha aqui. Como é? Tá aqui. Essa é a realidade dos presídios brasileiros. Olha a superlotação. Que se você prestar atenção, tem uns deitados, outros em pé, outros sentados, é um sistema de rodízio aqui. Então aqui, obviamente, é uma pena absurdamente em caráter cruel, né, pessoal? Então aqui, obviamente, não está sendo respeitado a LEP. Deu para entender até aqui, gente? Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Próximo ponto, ainda sobre o regime fechado, é o exame criminológico. Pessoal, posso continuar? Alguma dúvida até então? Vamos olhar o bico aqui. Beleza, vamos continuar. Beleza, valeu, Luiz, valeu, Claudinho. Vamos lá. Continuando. E aí, professor? E aí, antes de integrar o regime fechado, o detento, como eu havia dito, ele tem que passar por um chamado exame criminológico, que é onde vai haver a individualização da pena com base na classificação segundo os antecedentes, a conduta social, a gravidade do crime. Então, antes do apenado iniciar o cumprimento do regime fechado, ele tem que passar por esse exame criminológico, que é realizado por uma junta de profissionais técnicos adequados, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. E nesse exame criminológico, que é um laudo técnico, vai haver a classificação para a individualização da pena, para que um detento, por exemplo, primário, que praticou um crime sem violência, não cumpra a pena no local de um agente reincidente que praticou um crime com violência, para não haver a mistura entre os detentos de regime fechado de uma maior e uma menor gravidade. Então, quem vai fazer essa classificação, essa individualização da pena, é o exame criminológico, beleza? Tranquilo isso? Vamos lá avançando. Como é que é a execução no regime fechado? Preste bem atenção, tá, pessoal? Isso aqui, além de ser uma revisão para alguns e matéria nova para outros, é interessante porque você acaba sabendo como é que funciona a aplicação da pena nos dias de hoje. Como é que é, professor, a execução da pena no regime fechado hoje? É o seguinte, pessoal, veja. A execução do regime fechado se dá do seguinte modo. Durante o dia, presta atenção. Durante o dia, o detento ele trabalha na própria penitenciária. Então, durante o dia, o detento acaba trabalhando na própria penitenciária. E à noite, ele se recolhe na sua cela. Então, é assim que é a execução da pena. Durante o dia, ele trabalha na própria penitenciária. Ele trabalha na própria penitenciária. E durante a noite, ele acaba recolhido à sua cela. Professor, esse trabalho é na penitenciária, não é? Mas existe esse trabalho efetivamente? Sim, algumas penitenciárias até têm parcerias público-privadas, que algumas indústrias, principalmente do ramo manufaturado, têxtil, elas possuem essas parcerias com o ente público e os detentos acabam trabalhando na própria penitenciária. E aí, professor, veja que aqui eles possuem, como eu havia dito na aula passada, um direito e um dever ao trabalho. Por isso que não é pena de trabalho forçado, como nós vimos que é proibida, né? A pena de trabalho forçado do artigo 5º, inciso 47, aqui não é uma pena de trabalho forçado. Por quê? Porque embora o agente ele tenha o dever de trabalhar, ele também tem um direito de trabalhar. Presta atenção. Ele tem um dever em que sentido, professor, de trabalhar? Ele tem o dever de trabalhar porque ele tem o dever, tem a obrigação de trabalhar porque ele tem que contribuir com o Estado para a sua ressocialização. Afinal de contas, o trabalho ajuda na reeducação, na ressocialização do preso. Então, o detento ele tem que contribuir com o Estado para a sua ressocialização. Por isso que é um dever. E é um direito, por quê? Porque ele não está trabalhando à toa. Por quê, professor? Veja, embora a galera que gosta de direito de trabalho, que eu sei que tem alguns aqui que gostam, ó, embora o detento no regime fechado não esteja inserido na CLT, tá bom? Não tem vínculo seletista, não tem vínculo com a CLT, aquele detento no regime fechado, ele recebe um salário. Esse salário é de, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. Então, ele tem o direito, embora não esteja, obviamente, vinculado à CLT, no regime fechado, ele tem o direito a receber pelo menos 3/4 do salário mínimo. Mas, professor, vem cá.
receber 3/4 do salário mínimo não é inconstitucional? Pois é, tem uma ADI rolando aí, no sentido de que ainda não foi julgada, mas no sentido de que seria inconstitucional que o detento ele recebesse menos que o salário mínimo, porque a Constituição garante o recebimento do salário mínimo, né? Sem exceção, né? E aí, obviamente, de acordo com essa lei, seria inconstitucional, mas a STF ainda não julgou, então, por enquanto, ele pode receber pelo menos 3/4 do salário mínimo. Então, repito, é um direito, é um dever, ele não está vinculado à CLT, recebe no mínimo 3/4 do salário mínimo. E a jornada de trabalho dele, pessoal? Jornada de trabalho normal, de 6 a 8 horas por dia, sendo poupada, obviamente, nos finais de semana e feriados. Beleza? Então, basicamente, né, são esses os direitos que ele tem. Embora não esteja na CLT, recebe um salário de 3/4, pelo menos de 3/4 do salário mínimo, tem a jornada de trabalho normal de 6 a 8 dias, sendo, obviamente, levados em consideração, retirados dessa escala, os finais de semana e feriados, e ele também contribui para a Previdência Social. Bom, ele também contribui para a Previdência Social. Por isso que é um direito. E muita gente fala coisa que não sabe em relação a essa questão do apenado. Deu para entender, pessoal, a questão do trabalho? Por enquanto, tudo certo até aqui? Deu para entender? Bacana, né? Excelente tema aí para quem gosta de direito do trabalho e quer trabalhar também com direito penal e etc. Bem bacana, principalmente o estudo dessa ADI. Vamos lá. E, professor, eu entendi que é um direito e um dever, mas se caso ele se recusa, né? Caso ele se recusa a trabalhar. Pessoal, nós vamos trabalhar isso aí melhor na nossa próxima aula, mas caso haja a recusa do condenado ao trabalho, ele vai estar praticando o que nós chamamos de falta grave, que é uma infração administrativa que vai dificultar a progressão do regime dele ou até mesmo causar a regressão do regime. Deu para entender? Então, a havendo recusa do trabalho pelo detento, pelo condenado, vai dificultar a progressão do regime, que é ele passar do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e até mesmo, a depender do caso, ser motivo para a regressão do regime. Tudo certo isso? Tranquilo até aqui? Então, essas são as observações em relação ao trabalho do preso que eu tenho a falar aos senhores. Muito cuidado, tá? Tem que ser observado esses direitos. Professor, em relação a isso, né, eu tenho uma dúvida. O senhor falou que ele tem o direito de trabalhar, que ele vai receber pelo menos 3/4 do salário mínimo, também pagando previdência, tendo direito a descanso semanal, feriados, etc. Beleza. Mas eu tenho uma ideia sobre a remissão. Aqui se encaixa? Sim. Agora nós vamos falar de um tema super interessante, que é a remissão da pena. Veja, que a remissão, ela está escrita de maneira correta, é com C cedilha mesmo, não é remissão com 2 S no sentido de perdão, né? Então, veja, remissão da pena. Remissão da pena é o nosso tema. Presta atenção que existe um discurso de senso comum, um discurso popular muito errôneo acerca dessa teoria e você precisa redobrar sua atenção. Vamos falar agora da remissão da pena. Pessoal, nós temos 3 tipos de remissão da pena, beleza? Nós temos 3 causas em que pode ser remida a pena. O que é remida, pessoal? É uma diminuição da pena em concreto, que nós vamos ver já já. Dentro dessa ideia, a primeira remissão é por trabalho. Como é que funciona? Presta atenção aqui, presta atenção. A primeira remissão é por trabalho. Presta atenção. A cada 3 dias trabalhados, será remido 1 dia de pena daquele condenado. Repito, a cada 3 dias trabalhados, será remido 1 dia de pena. Ah, professor, então é como se ele tivesse trabalhado 3 e tivesse cumprido 4 dias de pena? Exatamente. Exatamente. A cada 3 dias trabalhados, será remido, será descontado 1 dia de pena. Beleza? Tranquilo isso? Tranquilo? Mas, professor, esse trabalho no regime fechado, o senhor estava dizendo que é na penitenciária, mas esse trabalho ele pode ser realizado fora da penitenciária? Pessoal, aqui é só para os melhores, preste atenção. Excepcionalmente, esse trabalho ele pode ser realizado no regime fechado fora, extramuros, fora da penitenciária, desde que seja autorizado pelo juiz ou pelo diretor da penitenciária e seja em obras ou serviços públicos. Presta atenção.
No regime fechado, excepcionalmente, esse trabalho pode ser realizado fora da penitenciária, desde que, desde que seja autorizado pelo juiz ou pelo diretor da penitenciária e seja em obras ou serviços públicos. Beleza isso? Então, trabalhando dentro ou fora, será remido a pena. Cada 3 dias trabalhados, 1 dia de pena. Deu para entender, pessoal, essa primeira forma de remissão, que é o trabalho? Volto a vocês. Deu para entender aqui, gente? Pessoal, deu para entender? Sim? Sim? Deu para entender? Boa, boa. Presta atenção, gente. Massa, massa. Presta atenção que isso é muito importante. Você tem noção que isso é importante. E, né, a depender, pode ser a última vez que você veja ou a primeira e última vez que você esteja vendo isso, tá? Se você não está por conta própria. Então, vamos lá, vamos lá. Essa é a primeira forma de remissão e cai bastante em provinhas, tá? Segunda forma de remissão, além do trabalho, é a remissão por estudo. Essa luz acaba me ofuscando aqui, né? Remissão por estudo. Pessoal, a remissão por estudo funciona do seguinte modo. Como é que se dá a remissão por estudo? Presta atenção. A cada 12 horas estudadas, será remido 1 dia de pena. Essa é a remissão por estudo, beleza? A cada 12 horas trabalhadas, será remido 1 dia de pena. Professor, esse estudo, 12 horas é muito. Não, peraí, pessoal, não é 12 horas no mesmo dia. Essas 12 horas têm que ser divididas em no mínimo 3 dias, ou seja, no mínimo 3 dias, no mínimo 3 dias, tá bom? O que dá no máximo 4 horas por dia. Então é uma rotina normal de estudo. Não é que o detento ele vai ter que estudar 12 horas seguidas. Essas 12 horas têm que ser divididas em no mínimo 3 dias, o que dá no máximo 4 horas por dia. Se foi 4 dias, professor, 3 horas por dia e assim por diante. Então, a cada 12 horas de estudo, no mínimo 3 dias, será remido 1 dia de pena. Professor, mas como é que é comprovado isso? Obviamente, pessoal, esse controle é feito pelo diretor da penitenciária ou algum órgão responsável dentro da própria penitenciária e é comprovado por meio da frequência escolar. Seja escola de ensino fundamental, escola de ensino básico, escola de ensino médio, nível superior, curso profissionalizante, tudo bem? Então, obviamente, varia de acordo com o grau de escolaridade daquele condenado. Mas o fato é que a comprovação é feita pela própria instituição. A instituição mensalmente envia ao diretor da penitenciária ou agente responsável essa frequência. E aí, professor? E aí vai ser computado as horas. A cada 12 horas, no mínimo 3 dias, 1 dia de pena. Existe até, pessoal, em alguns presídios, uma parceria entre o município, o estado e o presídio, né? Assim como assim, existe até uma parceria que os próprios municípios eles introduzem naquelas penitenciárias escolas de ensino fundamental, o estado, escola de ensino médio, né? Tudo isso também com parceria com o financiamento da União. Então, esse estudo, só para ficar claro, ele pode ser realizado dentro da penitenciária. Dificilmente ele vai se dar fora. Difícil. Já vi muitos casos concretos em que, olha o absurdo, não sei se vocês acham, né, mas na minha opinião, vários casos concretos em que o agente no regime fechado, ele passava no Enem, tá? E não ia poder cursar aquela universidade pública porque ele estava no regime fechado. O juiz não aceitou o pedido dele. Então, assim, regime fechado é só em hipóteses excepcionais, tá? Essa questão do estudo fora da penitenciária. Então, normalmente se dá dentro da penitenciária, tá? Por meio do contato presencial ou até mesmo EAD. Então, esse estudo ele pode ser EAD, beleza? Tranquilo? Então, 12 horas, no mínimo 3 dias, 1 dia de estudo. Fechado? Deu para entender, pessoal, essa segunda remissão? Remissão por estudo. Podemos passar adiante? Sim. Tema bem interessante, né, pessoal? Até como cidadão. Tema interessante, não é para você, operador de direito, mas como cidadão, né? Para você saber como é que funciona, né? O cumprimento da pena. Pois não, Luiz? Pois não. Ah, como que tem esse controle do estudo? O controle é justamente esse. Não. É estudo. É frequência na aula. É estudo.
Essa segunda remissão é a remissão por estudo, que é a remissão por frequência na sala de aula. O que você está fazendo aqui se fosse cobrado uma frequência, né? Se eu cobrasse realmente frequência, aquela formal que eu faço, né? Em sala de aula física. Fulano, cicano. É aquela frequência. Tudo bem? Mensalmente é enviada para o agente competente ou para o diretor na penitenciária e é computado. Tá bom? Não é por leitura. Essa remissão por leitura, cuidado para não confundir, é a nossa terceira. Então, eu tenho remissão por trabalho, eu tenho remissão, segunda, por estudo, e eu tenho uma terceira forma, que é a remissão por leitura, que é diferente do estudo. Eu tenho uma terceira remissão, que é por leitura. Veja só, essa terceira remissão, que é por leitura, veja, muitos livros, né, a maioria dos livros não trabalham com essa remissão. Por quê? Porque a remissão por leitura não está na lei. A remissão por leitura, ela está numa recomendação, que é a recomendação 44 do CNJ. Então, a recomendação 44 do CNJ trabalha com essa remissão por leitura e depende de cada Tribunal de Justiça, né, de cada estado, realizar essa remissão. Aqui no Ceará nós temos essa remissão por leitura, tá? Não sei se o estado que você está assistindo a aula gravada aí, né, seja qual estado você for, se tem. Mas aqui no estado do Ceará nós temos. Então, é uma recomendação do CNJ, recomendação 44, que trabalha com essa remissão por leitura. Como é que funciona? Como é que funciona? Antes de você ficar aí, quem sabe, indignado, deixa eu falar tudo, tá? Presta atenção. Como é que se dá a remissão por leitura? Veja bem, a cada livro lido, a cada um livro lido, será remido, descontado 4 dias de pena. Peraí, como é, professor? Calma, deixa eu terminar de explicar. A remissão por leitura, que está lá na recomendação 44 do CNJ, funciona do seguinte modo. A cada um livro lido, será remido 4 dias de pena. Veja, que o detento, ele tem até de 20 a 30 dias, então ele tem até 30 dias para comprovar essa leitura. Normalmente, a comprovação da leitura, ela se dá por meio de uma resenha ou uma prova sobre o livro. Então, não é de graça. Não é assim, li o livro, eu quero meus 4 dias de remissão. Não. Lê o livro, em no máximo 30 dias, de 20 a 30 dias, e aí, a depender, né, do estado, vai ter que fazer uma resenha ou fazer uma prova sobre aquele livro. Obviamente, o livro ele é escolhido de acordo com o grau de escolaridade do condenado. Ele está se alfabetizando, vai escolher o livro de acordo com o grau de escolaridade. Está no nível superior, grau de escolaridade. Presta atenção, outra observação. Um livro, 4 dias. Mas existe um limite. Existe um limite. O limite são 12 livros por ano, o que dá um total de 48 dias remidos por ano, no máximo. Isso não significa dizer que o detento ele não possa ler mais. Claro que ele pode ler mais de 12 livros por ano. Mas para essa remissão, existe um limite máximo, que é 12 livros por ano, o que dá no total, 12 vezes 4, de 48 dias remidos. Remidos, tá bom? Por ano. Próximo ano, tem mais direito a 12 livros para essa remissão, mas ele pode ler quantos livros ele quiser. Professor, mas pode acumular a remissão de trabalho e de estudo? Pode acumular. Trabalho e estudo. Difícil é acumular estudo e leitura, né? Aí é meio louco. Mas pode acumular trabalho com estudo, trabalho com leitura. Tudo certo isso? Então, essas são as 3 remissões: trabalho, estudo e por leitura. Alguma dúvida, pessoal, sobre alguma das 3? A galera tá perguntando, tá? Então, estou aqui primeiro. Pode ficar de crédito? Professor, entendi. É que eu estava lembrando da história do Nananã, do Lula ter lido não sei quantos livros, né? Beleza. Pode ficar de crédito, professor, se ele ler mais? Como assim crédito? Eu não entendi o crédito. Como assim? Ele leu mais, aí, pronto, Estado, acabei meu cumprimento de pena, eu tenho direito aqui a 20 dias, então no próximo crime que eu cometer vai ser diminuído 20 dias. Não, aí é loucura, né? Tem direito a esse crédito, não. Extinguiu a pena, cumpriu a pena, morreu. Vamos lá, próxima dúvida.
Quanto ao preso trabalhando, o preso pode sofrer de acidente de trabalho, ele, como contribuinte da Previdência, recebe auxílio, mas ele também tem direito à estabilidade no trabalho, que não está seletista? Não, aí são questões que não está vinculada à CLT, como eu te falei. Não está vinculado à CLT. Ele tem, obviamente, esse direito de 6 a 8 horas, trabalhar final de semana e feriados, receber no mínimo 3/4 salário mínimo e está vinculado à Previdência, tá bom? Ele não está vinculado à CLT. Obviamente, se ele sofre... Cuidado. Bom, cuidado. Entendeu, né? Alguma outra dúvida? Tipo, um ano ele leu mais de 12, aí pode passar para outro ano? Não. 12 livros por ano, 48 dias no máximo. Se ele leu 13, 12 livros por ano, 48 dias no máximo. Número sugestivo, né? Se ele leu... Desculpa, ato falho. Se ele leu 14 livros por ano, no máximo 48 dias, tá bom? Tranquilo, não fica de crédito pro próximo ano, não. Beleza? Alguma outra dúvida, rapaziada? Alguma outra dúvida? Tá certo, valeu. Show de bola. Então deu para entender essa remissão, né, pessoal? Bacana esse tempo. É até de cunho, né, bem lá, né, pessoal? Devia a galera saber desse tema, né? Tá show, professor. Valeu, vamos continuar então. Finalizamos aqui o regime fechado, vamos para o semiaberto. Veja só, o semiaberto, diferente do fechado, o semiaberto, o local de cumprimento da pena do semiaberto não é a penitenciária. Aqui, o detento ele vai cumprir o semiaberto nas chamadas colônias agrícolas ou industriais, ou em estabelecimentos semelhantes. A maioria dos estados não possui, vou logo dizendo, a maioria dos estados não possui colônias agrícolas e industriais, possui estabelecimentos semelhantes, estabelecimentos prisionais semelhantes. Já foi decidido pelos tribunais superiores, em um caso concreto, um detento ele estava cumprindo semiaberto em uma ala diferente do regime fechado, porém na mesma penitenciária. Então ele estava no regime semiaberto, dentro da penitenciária, mas em uma ala separada do fechado, e sendo respeitado todos os direitos semiabertos. A defesa alegou uma prisão, uma ilicitude do cumprimento da pena. Foi aceito pelos tribunais? Não. Dada a particularidade do sistema prisional brasileiro, é possível que o detento ele cumpra o regime semiaberto em um local separado na mesma penitenciária dos outros regimes, desde que lhe seja garantido todos os direitos do semiaberto. E aí eu não vou ter nenhuma ilegalidade, tá bom? Não vou ter nenhum abuso de autoridade e nenhum desvio de finalidade. Beleza? Então acostume-se, tá? A maioria dos estados são esses estabelecimentos prisionais outros, ou até mesmo em outra ala dentro do próprio presídio, beleza? O importante é que você saiba que no semiaberto, como é que se dá a execução da pena. Assim, né, na lei, como é que funciona, professor? Funciona o seguinte, o detento ele trabalha durante o dia nas colônias agrícolas ou industriais e à noite ele retorna para a cela, beleza? E aí, obviamente, essas colônias agrícolas ou industriais possuem um sistema de vigilância muito menor do que as penitenciárias. E as celas podem até ser coletivas, sem ser trancafiadas, é justamente para começar a treinar a autodisciplina, né? A autorresponsabilidade daquele detento. Deu para entender isso? Então, veja, tem que ser respeitado esse direito. Trabalho durante o dia, estudo durante o dia, e à noite ele retorna para a cela, que pode até ser coletiva. Mas, professor, no semiaberto, esse trabalho, esse estudo, pode ser feito fora dos muros? Sim, pode. Aqui no semiaberto, do mesmo jeito fechado, esse trabalho e o estudo pode ser feito fora dos muros. Fechado o estudo não, só o trabalho, tá? Então, no semiaberto, esse trabalho, esse estudo pode ser realizado fora da colônia agrícola industrial, mediante autorização, tá bom? Mediante autorização. E aí, professor, diferente do fechado, aqui no semiaberto, esse trabalho pode ser realizado em uma iniciativa privada, tá bom? Lá no fechado, eu havia dito que o trabalho externo, se for autorizado ao detento, só pode ser em obras ou serviços públicos. Aqui no semiaberto, esse trabalho, devidamente autorizado, pode ser realizado em instituições privadas, tá certo? E, obviamente, vai servir também para a remissão da pena. Cada 3 dias trabalhados, 1 dia de pena. Tá bom? Então, é assim o semiaberto. Beleza?
Alguma dúvida, pessoal, sobre o semiaberto? Não tem muita particularidade, não. É isso. Observar a remissão, que eu já tinha dito, e observar que existe uma maior autodisciplina, um maior senso de responsabilidade e que o trabalho, excepcionalmente, pode ser fora dos muros em relação ao trabalho privado. Tá massa? Show de bola. Valeu. Bacana. Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos trabalhar aqui no regime aberto, tá bom? Vai vendo, ó. Veja, dentro dessa ideia, pessoal, como é que funciona o regime aberto? O regime aberto é o seguinte: o regime aberto, o local, nas chamadas casas, né, de custódia, enfim, o aberto, diferente do semiaberto, nós chamamos nas chamadas casas de albergado, casas de albergado, de maneira formal, casas de albergado. Então, fechado, penitenciária, semiaberto, colônias agrícolas e industriais, aqui no aberto, as casas de albergado ou outras instituições semelhantes que sejam garantidos os direitos do regime aberto. Então, não estranhe se você vir que o condenado está cumprindo regime aberto em um local diferente de uma casa de albergado. Pode, desde que seja cumpridos os direitos do regime aberto. Bom, quais são, professor? Aqui no regime aberto, durante o dia, o condenado ele trabalha ou estuda, ou trabalha e estuda fora da casa de albergado, fora da instituição semelhante. Então ele tem que trabalhar fora, tem que estudar fora, ou trabalhar e estudar. E à noite, nos finais de semana e feriados, ele se recolhe nessa casa de albergado. Então é assim o regime aberto. Durante o dia, trabalha, estuda ou trabalha e estuda fora da casa de albergado ou dessa instituição semelhante, e à noite, nos finais de semana e feriados, retorna para o cumprimento da pena. Retorna para o cumprimento da pena. Beleza? Beleza? É essa a função do regime aberto, justamente treinar uma maior autodisciplina, senso de autorresponsabilidade, até porque, pessoal, os locais onde são cumpridos regimes abertos são locais que possuem menos segurança. Os muros não são altos, no caso de albergado, o muro não é alto, não tem aquela vigilância armada, não tem fechadura, as celas são abertas, coletivas ou individuais. Então, é justamente para treinar esse senso de responsabilidade. Professor, é porque eu sei em alguns casos em que a conversão do regime aberto para prisão domiciliar, né? Existe essa possibilidade, mas nós vamos estudar isso aí melhor lá nas próximas aulas, que é a súmula vinculante número 56 do STF. Volto aqui aos senhores. Pessoal, há alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não? Tá show? Beleza, pessoal. Então é isso. Super satisfeito com a nossa aula de hoje. Vimos aqui o regime fechado, semiaberto, aberto. Demos o feedback lá do RESE, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar a progressão e a regressão de regime, tá bom? Aula super importante, matéria que foi atualizada pela lei antiga. Beleza? Então, por hoje é só, tá? Desejo aos senhores paz, saúde, aos seus familiares também. Um forte abraço. Eu que agradeço, tá, pessoal? Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil essa aula. Estamos todos nos esforçando, vocês, nós professores também, pelo menos falo pela minha parte, tá? Eu que agradeço, foi ótimo. Eu que agradeço. Tenho recebido uns feedbacks bem positivos. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. Todo mundo está se esforçando. Principalmente a parte de não passar peça. Essa semana não tem peça, mas a próxima tem, viu? Vá pensando nessa moleza, não. Você é incrível, obrigado por facilitar também. Eu que agradeço, pessoal. Eu só faço o que eu posso fazer, o que eu devo fazer por vocês, tá? Vocês sabem que além de professor, eu sou um amigo de vocês e a gente tá junto. E a maioria de vocês eu conheço aqui desde Pena 1. Eu gosto de falar, desde que tava correndo só de cueca e calcinha pela universidade aí, bando de moleque. Vem aqui. Agora já estão tudo adulto, né? Fala até grosso. Eu já tô no final da faculdade. Tá bom, pessoal? Brincadeiras à parte. Uma boa noite. Tá? Um bom final de semana, senhores. Beijão no coração e até a próxima aula. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.